Olá, você que nos acompanha aqui no Com Joyce, o seu comentário da lição da Escola Sabatina com a Joyce. Uma grande alegria estar com todos vocês aqui novamente para uma nova temporada, para uma nova lição, para novos aprendizados. A lição desse trimestre que nós estaremos estudando tem por título Resgate, as cenas finais da vida de Cristo. E é muito assustador parar para pensar a respeito desse tema, porque a vida de Cristo tem muitos aprendizados, mas certamente aqueles que mais atingem o nosso coração e que geram grande transformação está no cerne da sua vida. E por isso as horas finais da vida de Cristo se tornam o evento mais importante, pelo fato de poderem nos transformar. E a serva do Senhor, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, nos conta que seria muito bom que pudéssemos passar 1 hora em meditação sobre as horas finais da vida de Jesus. Ali está o maior impacto, ali está o segredo para a transformação de cada coração e, por fim, a demonstração prática do amor de Deus, a maior de todas elas. Mas a nossa lição dessa semana, né, a lição de número 1, tem por título Confronto Decisivo. E o cenário dessa história vai ser justamente a morte e ressurreição de Lázaro, aquele a quem Jesus amava, que em determinada ocasião acabou ficando muito doente e à beira da morte. E Jesus recebe o recado pelas irmãs de Lázaro, que enviam um mensageiro até ele dizendo: aquele quem o Senhor ama está muito doente. Mas, diferente do que se esperava, Cristo não foi imediatamente ver Lázaro e acabou se detendo um pouco mais na região onde estava até que Lázaro morre. E, no fim das contas, até que Jesus decidisse sair, caminhasse um período de tempo e chegasse até a casa, próximo da casa de Marta e Maria, já haviam se passado 4 dias da morte de Lázaro. E isso acaba se tornando um objeto de muita inquietação entre primeiro os discípulos e depois as próprias irmãs. Por que Jesus demorou? Se ele tanto amava Lázaro, se ele tanto amava aquela família, por que então ele demorou? E isso vai nos levar a muitas reflexões importantes, né? E também um questionamento do porquê que às vezes Deus parece demorar nos responder. Mas o fato é que a história mais tarde vai nos revelar que Cristo não fez isso de maldade, mas ele fez isso por amor aos 12, por amor à própria família de Lázaro e por amor a todas aquelas pessoas que estavam diante do túmulo do falecido. E especialmente porque esse foi o último milagre público de Jesus. E esse milagre foi o que desencadeou as cenas finais de sua vida. Justamente porque, como a lição vai tratar, existiam ali alguns grupos de pessoas, e entre eles os grupos de sacerdotes e de maneira mais específica, saduceus, que eram pessoas que não acreditavam na ressurreição do corpo. E o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro acabou gerando grande comoção dos dois lados. De um lado, acabou gerando ainda mais revolta, inquietação e desejo pela morte de Jesus, e o outro, que representava a população de Jerusalém, a notícia acabou escalonando de um nível que eles aumentaram ainda mais as suas expectativas a respeito do que Cristo deveria fazer e da ocupação do trono de Davi. Veja só o que diz aqui. Muitos assistiram à ressurreição de Lázaro e foram levados a crer em Jesus. No entanto, o ódio dos sacerdotes por ele se intensificou com isso. Haviam rejeitado todos os sinais menores de sua divindade e esse novo milagre apenas os deixou enfurecidos. O morto havia sido ressuscitado em pleno dia perante uma multidão de testemunhas, e nenhum artifício poderia explicar essa demonstração. E exatamente por isso tornou-se mais implacável a inimizade dos sacerdotes. Mais do que nunca estavam decididos a dar fim à obra de Cristo. Mas isso aqui nos leva a um questionamento importante. Enquanto, de um lado, os sacerdotes estavam decididos a fechar ainda mais o coração, pois Cristo não atendeu às expectativas dele no que diz respeito às profecias sobre o Messias, e agora fazia com que aqueles homens perdessem ainda mais palco, plateia e influência entre o povo. Enquanto isso, de outro lado, a multidão de Jerusalém, o povo de Deus estava ali eufórico, pensando: esse é aquele que deveria vir a Israel, ele será o nosso rei. Mal sabíamos, né, que aquela mesma multidão que um dia estava ali proclamando Jesus rei enquanto ele entrava em Jerusalém no jumentinho, menos de uma semana depois voltaria para clamar a sua morte.
E nos dois casos, o ódio foi despertado porque Jesus não correspondeu às expectativas daquelas pessoas, o que nos leva à nossa primeira pergunta. O que as atitudes dos sacerdotes e do povo em relação a Jesus nos ensinam sobre expectativas? O que você tem a dizer aí, Gabi? Olá para vocês que nos assistem. Olá, Leandro. Então, como o Leandro bem introduziu, né? Essa lição ela traz consigo temas muito necessários, né? Porque nos leva de volta a esses últimos eventos da vida de Jesus que tem muito a nos ensinar. E de modo especial, nesse relato, né, do Evangelho de João, a gente vê que aparentemente, né, tudo teria saído ali do plano de Deus. Mas a gente percebe que até mesmo a aparente demora, o aparente atraso de Jesus teve um propósito, né? E isso até nos lembra outros momentos da vida de Jesus, né? Como ali com a filha de Jairo, em outras situações também, que a demora de Jesus também tinha um propósito, né? E há justificativas, né, para essa aparente demora. E entre elas há dois pontos importantes. E o primeiro deles é que naquele tempo existiria uma crença judaica, né, de que acreditava-se, né, que o espírito do falecido ficava ali vagando perto do corpo por 3 dias e realmente só iria morrer de fato a partir do quarto dia. Então Jesus ele não demorou esses 4 dias por acaso, porque talvez se ele fosse antes ainda iria haver esse burburinho, né, ali entre os sacerdotes, os judeus, de que na verdade Lázaro não tinha nem morrido. Então Jesus não ressuscitou, né? Então realmente até mesmo esse atraso de Jesus que não era entendido por Maria, por Marta, pelos discípulos, tinha esse propósito, né? E uma segunda questão foi para manifestar a glória de Deus, né? Jesus ele não queria deixar dúvidas de que ele era o próprio Deus e que ele tinha sim esse poder e essa autoridade. E esse foi, como o Leandro falou, o último milagre público de Jesus. E Jesus ele realmente realizou esse milagre não para a sua própria glória, mas para a glória do Pai. E é interessante que, mesmo diante de tamanho milagre, que não tinha como ser contestado, o coração dos sacerdotes judeus se endureceram ainda mais. Então aqui a gente percebe algo interessante, que mesmo diante da maior evidência, ainda há espaço para dúvida. Diante da maior prova, né, do poder de Deus, ainda há espaço para incredulidade. E os sacerdotes, eles seguiram, né, com o seu pensamento e tramando ele contra a vida de Jesus, mesmo diante desse ato, né, glorioso de Jesus ao ressuscitar Lázaro. E eu não sei se vocês se lembram, mas um pouco antes desse episódio, Jesus ele conta uma parábola do rico e do Lázaro. E é interessante que nessa parábola, o rico ele fala assim, não, mas a partir do que aconteceu, manda alguém, né? Manda Abraão, manda alguém avisar os meus parentes, né? Tudo isso para que eles não venham parar aqui onde eu estou. E é interessante que Abraão fala assim, não, nem se alguém ressuscitasse dos mortos não iria adiantar. E isso estava relacionado ao que iria acontecer um pouco depois, em que mesmo Lázaro sendo ressuscitado, mesmo alguém voltando à vida, não foi suficiente para que eles crescem, né? Então aí que entra a nossa pergunta, né? O que as atitudes dos sacerdotes e do povo em relação a Jesus nos ensinam sobre expectativas? Isso nos ensina que nem sempre Deus ele vai trabalhar da forma que a gente gostaria e que muitas vezes a gente também espera aquilo que não é o que Deus quer nos dar. E mesmo quando a gente recebe, talvez a gente ainda não está satisfeito, né? Então, o coração dos sacerdotes, dos judeus, estavam distantes, eles já haviam decidido não crer. E mesmo diante dessas evidências, né, eles continuaram incrédulos. E
E a partir disso, né, foram acontecendo ali os últimos eventos da vida de Jesus, porque realmente eles ficaram muito irados. Eles pensaram assim: não, Jesus não pode continuar vivo. Ele não pode continuar entre nós, porque as pessoas vão ser convencidas por ele, né? E aí é onde começa, então, essa perseguição final, né? Tramando aí contra a vida de Jesus. Exatamente, Gabi. No fim das contas, eles tinham ali uma esperança em relação a Cristo, né? E é bem curioso, porque quando você, por exemplo, vai ler o Desejado de Todas as Nações, logo nos primeiros capítulos fala que o povo de Israel não estava pronto para receber a Cristo. Eles esperavam um rei poderoso, enquanto as escrituras falavam do servo humilde, do servo sofredor. E hoje, na nossa geração, as pessoas esperam Jesus como um servo sofredor, quando na verdade as escrituras revelam que agora ele virá como um poderoso rei. Isso nos mostra que o problema nunca esteve na falta de clareza nas intenções de Cristo, mas muitas vezes nós alimentamos expectativas sobre ele que não condizem com o que ele fala de si mesmo. Muitas pessoas veem a Cristo com base na ótica de outros, no que outras pessoas dizem a respeito dele. Mas ouvir falar de uma pessoa não é o mesmo que se relacionar com ela. E Cristo, ele mesmo tem o que testemunhar de si. Ele fala de si mesmo. Portanto, quem melhor para definir a Cristo suas intenções do que ele próprio? Pois ele disse: os meus pensamentos, Deus falando, né? Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas veja só, a gente falou desses dois grupos, né? Tanto os sacerdotes quanto o povo de Jerusalém. Uns queriam matá-lo, enquanto outros queriam elevá-lo como rei. Mas esses dois grupos, diz a lição, estavam interpretando a vida de Jesus de modo bem diferentes. Um queria destruí-lo e outro coroá-lo. Mas, no fundo, ambos eram movidos por interesses próprios e senso de autopreservação. Enquanto sacerdotes queriam preservar suas posições, o povo queria preservar-se do jugo gentil, do jugo romano. Ambos se enganaram, porque ninguém parou para ouvir o que Jesus dizia de fato sobre sua missão. E como escreveu Ellen White, estavam aguardando um Messias que não fora prometido. E para você que nos assiste, fica aí o questionamento: será que a razão da sua decepção com Cristo, a razão de você achar que ele não ouve você e por suas experiências terem sido tão traumáticas, ou então você pediu algo que eventualmente acabou não recebendo, que acreditou que seria uma bênção, você estava crendo que receberia, mas você esperou conforme a vontade de Deus? Ou será que você baseou seu pedido em promessas que ele nunca fez? Pois ele nos previne até mesmo quanto à falta de resposta, pois a demora é para o nosso especial benefício. Nossa fé tem ocasião para ser provada, para saber se é verdadeiro ou se é inconstante como as ondas do mar. Nessa hora, precisamos nos apegar com firmeza e confiança ao trono da graça, ao amor de Deus, às demonstrações que ele já nos deu no passado, as evidências, para que assim a nossa fé se exercite. A fé se fortalece mediante a contínuo exercício. Mas para que você não corra o risco de se decepcionar, não vá pelo que você pensa a respeito de Cristo, baseado na sua opinião, ou então na opinião de outras pessoas, ou na leitura que outros podem fazer dele. A experiência do outro não é a minha experiência. Todos precisam de um encontro individual com Jesus. Somente quando pessoas foram até ele foram verdadeiramente transformadas. E o fato de Cristo ter demorado apenas demonstrou maior amor por aquelas pessoas, pois ele não estava pensando só em Lázaro, Marta, Maria, mas em todos aqueles que veriam aquele milagre, para que todos pudessem ter ocasião para crer. Até mesmo a bênção precisa do devido tempo para ser concedida, porque se é dada antes do tempo, se o fruto é colhido antes do amadurecimento, você não terá prazer em usufruir dele, porque tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. E depois vamos avançando, né? A lição vai nos trazer aqui a respeito do que acontece logo após a ressurreição. 6 dias antes da Páscoa, né? Jesus ele chegou a Betânia novamente, onde vivia Lázaro, suas irmãs, e ele fica ali uma última vez.
Se faltava uma semana, menos de uma semana, para que Cristo finalmente fosse morto. E ele estava ali participando de um jantar com aquela família, entre eles estava ali também Simão, que havia sido curado por Jesus. Muita gente não faz essa associação, mas muito provavelmente, na verdade, com certeza, a história de Simão e a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, e a história de Maria de Betânia que unge os pés de Jesus ali, Judas acaba repreendendo ela por usar aquele frasco de, não sei se era nardo, enfim, alguma especiaria. Essas duas histórias são a mesma, e as duas mulheres, a mulher pecadora e Maria de Betânia, são a mesma pessoa. É aquela mesma história que a gente está vendo a partir de duas óticas diferentes. E vejam só, Maria pega um frasco de nardo puro naquele momento, né? E acaba depositando aos pés de Cristo. E aquilo ali foi algo muito significativo, porque foi algo que chamou a atenção. E nós sabemos, de acordo com a história, que Judas acaba repreendendo Maria por esse ato, pois aquele nardo era um objeto muito, muito caro e muito precioso. E nesse momento ele diz: por que essas moedas não foram vendidas por 300 denários e os recursos dados aos pobres? E essa discussão acaba passando para os outros discípulos, que começam a questionar, e Maria com certeza se sente envergonhada ali e tal. E Jesus diz: deixem-a em paz, pois ela está fazendo isso para o meu enterro. E, como sempre, essa declaração de Jesus acaba gerando dúvida. Como assim ela está preparando ele para o enterro dele? Como assim e tal? Isso mostra que Maria entendeu uma coisa que os outros não entenderam naquela ocasião. E isso nos leva a essa segunda pergunta, né? O que na atitude de Maria mostra que ela percebia o que estava prestes a acontecer com Jesus? O que nos dá essa evidência de que ela entendeu algo que os outros não entenderam? É interessante, né, que na atitude de Maria, a gente percebe que ela estava realmente com o coração sensível ao Espírito Santo, né? Então, enquanto diante de todas essas evidências, uns tinham seu coração endurecido, Maria estava com o coração sensível à voz do Espírito Santo. Então, ela foi levada ali a pegar o dinheiro ali do salário de um ano a comprar esse perfume, né, e dedicá-lo a Jesus. Seria uma oportunidade para honrar a Jesus. Então, diante de todas as pessoas que estavam ali naquela noite, Maria foi a única que reconheceu o que de fato estava diante dos seus olhos. E sobre esse ato, né, de submissão de Maria, o Espírito de Profecia nos diz: Maria não tinha completa noção do significado do seu ato de amor. Não podia responder aos seus acusadores. Não saberia explicar por que havia escolhido aquela ocasião para ungir a Jesus. Mas o Espírito Santo tinha planejado por ela. Olha que coisa maravilhosa. E ela obedecer aos seus impulsos. Então, ela não entendeu completamente o que estava para acontecer, mas ela estava sensível à voz do Espírito Santo. Ela não se prendeu às suas próprias expectativas, mas o coração dela estava aberto para fazer parte e cumprir um plano divino. Diferente ali dos judeus, dos sacerdotes e daqueles mesmos que estavam à mesa com Jesus. Eles não estavam tão sensíveis à voz do Espírito Santo quanto Maria. E a irmã White continua dizendo que o ato de Maria estava em marcante contraste com o que Judas estava para praticar. Então, de um lado, ali um discípulo que andou com Jesus 3 anos e meio, que vivenciou milagres, inclusive esse último milagre da ressurreição de Lázaro, alguém que presenciou ali Jesus andando sobre as águas, ressuscitando mortos, curando enfermos, mas que decidira, desde aquele momento ali, trair Jesus, né? Entregar Jesus. Enquanto que do outro lado tem uma mulher pobre, mas que simplesmente entrega tudo que ela tinha, tudo que ela
tudo que ela era, né, para honrar a Jesus. Então, é interessante que até mesmo os discípulos não entenderam a ação dela, mas Jesus não a repreendeu. Jesus, ele valorizou esse ato de submissão. Isso nos mostra a importância de estarmos alinhados com a vontade de Deus e sensíveis à voz do Espírito Santo, para que a gente não se prenda em enganos, em fábulas, em expectativas criadas por nós mesmos para fins egoístas, mas que a gente esteja disposto a aceitar o plano divino e a fazer parte desse plano, né? Também com a nossa vida ali, nos derramando aos pés de Cristo como vaso de alabastro, né? Como um perfume suave. Perfeita explanação, Gabi. E agora chegamos em um momento muito especial, que é o momento da nossa dica de UIC. E a nossa dica de UIC da vez vai ser o livro desejado de todas as nações. Tipo assim, já que a gente está falando das horas finais da vida de Cristo, quando você lê os evangelhos em conjunto com esse livro, as cenas ganham uma riqueza de detalhe incrível. É uma coisa assim espantosa e você começa a ver o sacrifício de Cristo de uma outra forma. E aqui esse aí específico é o capítulo 58, que é Lázaro sai para fora. Você vai justamente contar essa história que nós estamos falando com mais detalhes e você vai se aprofundar especialmente nos pensamentos de Cristo que se passaram durante aquela ocasião. E a Gabi falou uma coisa muito importante, que foi justamente o fato de Judas e outros discípulos tanto terem a sua missão. E quando você olha para o gesto de Maria, você percebe que dentre todo mundo ali, apesar de ela não ter planejado aquela situação, ela estava com o coração e os ouvidos voltados para Jesus, de maneira que o Espírito Santo pôde impressioná-la a tal ponto que ela obedeceu seus impulsos. É como se aquilo ali fosse para Jesus um alento, porque Judas e Simão acabaram estragando tudo naquele dia, né? E acabaram quebrando todo o momento, mas Jesus, quando viu o gesto de Maria, diz o seguinte: quando o meu evangelho for pregado ao mundo, terá assim em memória o que você fez aqui hoje. Porque Jesus sabia que pelo menos alguém ali no meio daquela sala cheia de gente estava ouvindo as suas palavras. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aquele que ouve a Cristo entende suas palavras e não tem como sair enganado. No momento em que tantas vozes se levantam para criticar, para acusar e tudo mais, volvamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa atenção, o nosso coração a Cristo. E veja só, ao longo dos séculos, a gente vê essa mesma situação, né? Jesus sabia que muitas pessoas que estavam ali não ouviriam. E veja só que coisa interessante, né? Judas não aceitou a repreensão de Jesus e logo depois foi traí-lo. No dia seguinte, Jesus foi confrontado com o entusiasmo das multidões, né, que estavam prontas a coroá-lo como um rei, e sua entrada triunfal em Jerusalém despertou muitos sentimentos mistos. Por um lado, era reconfortante para ele receber reconhecimento, né, de que ele era o Messias esperado, mas por outro, ele sabia que em breve frustraria as expectativas daquelas pessoas. Muitos do que gritavam hosanas ao filho de Davi, menos de uma semana depois agora clamariam por sua morte. E veja só, várias vezes Jesus teve a oportunidade de falar a essas pessoas, mas elas não ouviram. Então, isso nos leva à nossa terceira e última pergunta. O que significa, na prática, ouvir Jesus? Mesmo quando ele aponta para renúncias ou mudanças de direção. Porque era isso que ele estava querendo com aquelas pessoas. Ele queria que eles mudassem o rumo dos pensamentos dele para aquilo que ele estava tentando lhes dizer. Mas eles não ouviram. E o que significa, de fato, ouvir Jesus? Leandro, é muito interessante, né, essa pergunta, porque ela nos leva a refletir que, assim como no passado, hoje também as pessoas não têm buscado um Jesus
para que elas possam servi-lo, mas um Jesus que a sirvam. Então, é o Jesus que eu quero, é o Jesus que eu idealizei, é o Jesus que me favorece. Então, não é um Deus que eu vou servir, é um Deus que me sirva, né? Que sirva às minhas expectativas e aos meus desejos. E a gente vê claramente que, de um lado, tinha um grupo querendo crucificar Jesus, do outro lado, um grupo entoando ali Hosana, declarando Jesus como rei, mas que no final ambos os grupos crucificam a Cristo. Porque ambos os grupos estavam rotulando Jesus a partir das suas expectativas equivocadas, né? A motivação, tanto de um quanto de outro, era o reconhecimento pessoal, vantagens pessoais, né? Então, assim, hoje, se a gente também busca esse Jesus que caiba dentro das minhas expectativas, dos meus desejos, a gente também vai ser levado em algum momento a crucificá-lo. Então, não é sobre querer que Jesus seja o que eu acho que ele precisa ser, mas é sobre realmente buscar conhecer quem ele é. Porque ele é aquilo que nós precisamos de fato, né? Então, na prática, ouvir Jesus não é apenas ser ouvintes, né? Porque Jesus, ele tinha multidões de ouvintes, mas discípulos que ficaram até o final foram poucos, se não nenhum. Então, ele também busca não só ouvintes, mas discípulos verdadeiros, genuínos, que vão até o final e que os siga pelo caminho estreito, né, ali até o Gólgota. E é interessante que ali nesses últimos momentos da vida de Jesus, apenas poucos permaneceram. E Maria, essa mesma Maria que ungiu Jesus, foi uma dessas pessoas. Todos os relatos dos evangelhos citam o nome de Maria. E isso mostra que ela ficou ali em todo o tempo. Ela decidiu seguir a Jesus nesse caminho de renúncia. Ela deixou ali a velha vida, ainda mais se a gente associa essa Maria com aquela Maria que quase foi morta ali, apedrejada por decorrência de um adultério. Então, olha só o caminho que ela prosseguiu até a cruz. Foi um caminho de renúncia, foi uma mudança de direção, a ponto de permanecer junto à cruz até o final. E é isso que Deus pede de nós também, que a gente possa demonstrar esse amor por Ele, não só por meio do dinheiro que eu estou investindo na obra, não só por meio do congregar, dar estudos bíblicos, ou simplesmente ler a Bíblia e conhecer da Bíblia, porque até os judeus e sacerdotes conheciam, mas sobre realmente renunciar ao pecado, mudar de rumo e seguir a Jesus nesse caminho até a cruz, né? Então, o ouvir Jesus na prática é realmente abandonar pecados acariciados, abrir mão das minhas próprias expectativas e desejos e não querer que Deus venha se adequar a mim, mas que a minha vida venha se adequar à vontade dele. Perfeito, perfeito. Ouvir a Jesus na prática, então, significa segui-lo, né? Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E eu estava aqui fazendo um estudo, né, pessoal a respeito da vontade de Deus e percebi uma coisa muito interessante. Lá em Romanos 12, no verso 2, a gente conhece muito bem aquele verso: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente quer, muitas pessoas querem conhecer a vontade de Deus para suas vidas. Ou será que querem apenas um Deus que confirme suas próprias vontades, não é? A vontade de Deus não é um destino secreto que a gente precisa descobrir, mas antes de tudo, ela é um relacionamento, porque Deus fala de muitas maneiras, né? O problema está no coração humano que fica constantemente dividido, apressado, ou dominado pelo medo, desejos ou pelos ruídos, né? Mas antes de saber da vontade de Deus e para ouvir a vontade de Cristo, de fato, o segredo
é primeiramente buscar uma real transformação na sua maneira de pensar, para que a gente compreenda que a vontade de Deus é sempre boa, porque sem humildade, submissão e disposição para obedecer, podemos interpretar os sinais mais claros de Deus de maneira errada, e moldamos Deus dessa maneira aos nossos padrões. Por isso, o primeiro passo exige, né, uma mente renovada, capaz de se adequar às instruções de Deus. Teremos, então, verdadeira alegria ao cumprir seus desígnios. Por isso, eu penso que aquele salmo que diz, agrada-te do Senhor, significa agrada-te da vontade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque uma mente conformada, como diz o verso, né, não vos conformeis, uma mente conformada, quando busca a vontade de Deus, busca confirmação, conformação. Enquanto uma mente renovada pede por transformação, para que a gente passe a conseguir ver as coisas como Deus de fato vê. E veja só, Deus nunca guia ninguém contra a sua palavra, contra seus princípios ou contra o seu caráter. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muitas vezes a gente quer uma resposta específica de Deus, enquanto ignora aquilo que já está revelado de maneira clara. Mas quem rejeita a vontade revelada de Deus, dificilmente entenderá uma vontade específica. Deus já revelou sua vontade sobre muitas coisas. E se nosso coração, nossa mente não estiver voltada para essas coisas, para considerar o que Deus quer, tampouco conseguiremos considerar qualquer coisa que seja diretamente relacionada conosco. Por isso, é importante ter todos esses insights, né? E do que significa ouvir Jesus. É fazer como Maria fez. Segui-lo até o fim. E o gesto dela, a maneira como o coração dela estava voltado para Cristo, foi justamente o que lhe permitiu ir até o fim. Ela não foi porque isso iria gerar vantagem para ela, mas porque ela conheceu a Cristo a ponto de amá-lo profundamente. Não é? E só uma correçãozinha ali, né? Você tinha também como falado da mulher adúltera, né? Elas não são a mesma pessoa. Mas, querendo ou não, também fica a lição da história dela. Porque, veja só. Sabe quando Jesus conta a respeito dos 7 demônios que deixam uma casa? Eu vi uma vez uma coisa muito interessante do Dr. Rodrigo Silva, que é a interpretação dele sobre o caso de Maria, que foi libertada de 7 demônios, né? Ele citou essa história de Jesus que fala que quando um demônio sai de uma casa, que no caso é um coração de uma pessoa, né? E depois não encontra lugar de repouso e volta e vê a casa limpa e arrumada, mas sem ninguém dentro, sem ninguém morando ali, ele volta com 7 demônios piores do que ele, e o estado dessa pessoa será muito pior do que o primeiro. E aí dizem o seguinte, pode ser que os 7 demônios de Maria sejam o fato de ela ter tido um encontro com Jesus e de repente ter tido uma recaída. E depois o estado dela ficou pior do que o primeiro. É uma visão bem interessante, né? Mas pode ser que também tenham sido 7 demônios literais. O fato é que ela estava longe de Jesus, mas uma vez que ele a encontrou, foi impossível para ela deixá-lo. Ela foi aquela que ficou aos pés de Cristo, enquanto Marta servia ali, porque Maria Madalena e Maria de Betânia são sim a mesma pessoa. E o fato de ela ficar ali, ouvindo o coração de Cristo, ouvindo a voz de Jesus, foi o suficiente para que ele dissesse, você escolheu a boa parte, isso não te será tirado de maneira nenhuma. Para aquele que escolhe andar com Cristo, escolhe a melhor parte de tudo na vida. Aquilo que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto será acrescentado, tudo será acrescentado, mas o alvo da busca é Cristo. O alvo da busca de qualquer ser humano é a comunhão com o céu através de Jesus. Nossa, incrível, tem muita coisa para a gente aprender, mas isso aí também vai ficar agora com vocês, né, que nos assistem, para que vocês também tirem suas próprias conclusões, né, antes de mais nada também sigam-nos nas nossas redes sociais, né, tanto aqui no YouTube como também pelo Instagram, @GYC-Brasil, acompanhe todos os nossos conteúdos e compartilha também com seus amigos e também com seus inimigos, pois coisa boa precisa ser compartilhada, não importa com quem. E, Gabi, você faz a oração final para nós? Com certeza. Vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, graças te damos pelas tuas bênçãos,
Te agradecemos pela tua misericórdia, teu amor e pela oportunidade de aprendermos juntos aqui mais da tua palavra e da tua vontade para as nossas vidas. Que possamos estar com o coração sensível, como o de Maria estava, e que a nossa vida também seja derramada diante de ti com sinceridade e fidelidade, Pai. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.